Olá, ouvintes da PAN, vamos para mais um resumo da semana, um oferecimento dos meus patronos VIP, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono também, participar de lives exclusivas, um grupo de WhatsApp comigo e muito mais. Hoje eu quero falar basicamente da escolha do substituto do Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Esse vai ser o tema. Hoje é monotemático o resumo da semana, porque acho que esse é o tema mais importante. A outra grande coisa que merece destaque foi o debate entre o Joe Biden e o Trump, se é que dá para chamar dessa forma. E sobre isso eu já falei bastante, tem material meu aí na própria Jovem Pan, no meu YouTube, em vários outros veículos. Então, eu quero realmente falar mais aí dessa escolha. Antes, porém, de entrar no nosso único assunto do dia, para fechar aí a semana, que é o que marca realmente a semana e é o assunto mais relevante de todos, né? Eu quero avisar a vocês que eu estou com um novo curso online no ar. Pensadores da Liberdade, são 20 pensadores que eu dissequei, desde os clássicos como Adam Smith, John Locke, David Hume, Alexis de Tocqueville, Edmund Burke, até os mais contemporâneos, como Thomas Sowell, Jordan Peterson, Theodore Dalrymple, Roger Scruton, passando por George Orwell, Popper, Mrs. Hayek da escola austríaca, Ayn Rand do objetivismo, tem muita coisa, tá? É um curso bem bacana, vai lá para buscar mais informação no cursology.com.br/pensadores. E ali você consegue se inscrever para ter 25% de desconto assim que abrir o carrinho no dia 6 de outubro, tá? cursology.com.br/pensadores. Vá lá, tenho certeza que você vai gostar muito do meu curso. Eu dediquei muito esforço e tempo, né, além de 20 anos de leitura, para ter a bagagem para dissecar e resumir para vocês o conteúdo ali. Vamos lá, gente. O que eu achei da decisão do presidente Jair Bolsonaro de indicar Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal? Sua primeira vaga, sua primeira indicação para uma vaga no Supremo, né? Olha, muitos ainda alimentavam certa esperança na noite dessa quinta-feira, né? Pensando assim, não é possível, né? Bolsonaro não vai adiante com essa escolha que soa um tanto absurda, estapafúrdia. Um desembargador do Piauí, aliás, um ilustre desconhecido, ninguém sabia quem era, aí vamos lá pesquisar, né? Um desembargador do Piauí que ingressou ali pelo quinto constitucional, que já é uma coisa absolutamente questionável, né? Tem uma vaga ali para advogados, um quinto é garantido para essa turma, né? E ele entrou nesse esquema e não era um juiz de carreira, concursado, nada disso, que aliás falta no Supremo, né? Aí ele foi indicação da Dilma Rousseff, foi contra a extradição do terrorista comunista Cesare Battisti. Tem essa história toda da lagosta ali que ele liberou, né, para os ministros, e o próprio Bolsonaro na live focou muito nisso, mas isso é cortina de fumaça. Isso não é o mais importante, por mais que seja um simbolismo, né, dessa luta de classes no Brasil, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso já já, mas não é isso que importa, né? Ah, ele decidiu ali que pode ter a lagosta, não é disso que se trata, né? O problema é que o sujeito é um camarada aí, ao que tudo indica, desse centrão fisiológico, muito próximo do próprio Ciro Nogueira, do PP e também do Piauí, e por aí vai. E, como também já já vou falar, quem que ficou feliz, quem que ficou contente com a indicação, né? Então, a primeira indicação do presidente para o Supremo, se alguém com esse perfil, sério, really, come on, Bolsonaro. Só que o pesadelo era real, né? A esperança era em vão e hoje acordamos aí com a notícia de que já está no Diário Oficial. Então, não tem mais para onde fugir, né? Essa é a realidade. Tinha muita gente ali com aquela esperança, não, ele está jogando um xadrez 4D, ele está queimando esse cara para falar que tentou e vai vir com outro nome, não é possível. E essa turma hoje está meio desiludida, alguns estão tentando um malabarismo, não, de repente vamos dar um tempo, ele sabe o que está fazendo, mas a verdade é que a imensa maioria está muito decepcionada e com toda a razão. Com toda a razão. Minhas fontes, inclusive, de gente muito próxima do presidente, é de que mesmo essas pessoas, né, ficaram um tanto perplexas. Alguns ainda falam, de repente, vamos ver, no tempo, ele já se mostrou certo em outras ocasiões, mas realmente é difícil de entender. Né? Gente muito próxima não está conseguindo atinar muito
qual é o argumento favorável para defender essa escolha. E a reação nas bases de apoio do governo, né, é a pior possível, e para mim isso é o mais impressionante e assustador. Esse é o recado, né? Porque nós estamos falando aí de grupos que deram apoio desde o começo para o presidente. Eu não vou dizer que foram apoios incondicionais, mas foram apoios muito sólidos, muito robustos. E essa turma toda está jogando a toalha. Tá decepcionada, externando a decepção, a revolta, para usar uma palavra mais fiel ao sentimento, e muitos ali estão abandonando o barco. Né? Então não vou dizer que vão virar oposição histérica, que nem essa turma aí toda que eu vivo condenando, né? Mas vão pensar duas vezes antes de defender qualquer coisa. Estão realmente convencidos de que o Bolsonaro mudou a tal ponto de ser irreconhecível. Né? Isso é muito preocupante, porque ele perdeu o apoio das bases intelectuais do seu governo. Isso não é uma coisa desprezível, tá, gente? Ele flerta cada vez mais com uma turma fisiológica e sacrifica uma turma que estava ali por ser direita, por ser conservadora. Né? E o que resta, então, do conservadorismo original? É uma coisa preocupante. Né? Eu acho que o resumo feito pelo deputado Paulo Eduardo Martins, que é de uma base governista, muito fiel, muito pragmática, né? E o Paulo Eduardo Martins, acho que foi no cerne da questão. No dia a dia de um navio, o comandante toma diversas decisões. Ele pode errar algumas, mas ele não pode errar sobre a direção do navio. O Brasil é um navio. Escolher ministro do STF é determinar a sua direção. Bolsonaro errou grotescamente. Agora o navio Brasil está na rota dos piratas. É um desabafo, mas é um desabafo legítimo, e eu conversei com o deputado e esse é o sentimento sincero dele. Né? Rodrigo, o que o presidente fez. Então, é muito preocupante. Aí vamos olhar o guru do governo, o guru do presidente, que não é bem isso, mas tudo bem. Né? O Olavo de Carvalho, que já vinha subindo o tom aí, as críticas ao presidente, foi direto ao ponto naquele estilo que lhe é peculiar e inconfundível. Né? Justiça poética, escreveu Olavo. A escolha que o Bolsonaro fez para sucessor de Celso de merda é uma escolha de merda. Né? Ele está, obviamente, fazendo alusão aí, e eu peço desculpas pela palavra, né? Mas ele está fazendo alusão ao Saulo Ramos no livro Código da Vida, onde ele conta que apresentou o juiz Celso, o ministro, o futuro ministro Celso de Mello, para o Sarney, quem o indicou, né? E logo numa primeira decisão, o importante, contra o Sarney e tudo, ele votou a favor do Sarney e teria dito assim, mas é porque todo mundo já tinha votado, o meu voto não ia fazer diferença, e foi ele que me escolheu, me apontou, eu quis mostrar uma gratidão e tudo, o que você achou? E a reação foi, eu acho que você é um juiz de merda. Então isso ficou famoso, e o Olavo está fazendo alusão a isso. Além disso, o Olavo está subindo mais ainda o tom, falando que o presidente não entendeu o que é ser um presidente, que ele acha que é ser um inspetor honesto de obras, né, falando em relação ao Tarcísio, um ótimo ministro, tudo, mas que se espera de um presidente muito mais. Né? Então, assim, a turma está muito revoltada. O Winston Ling, que é o empresário que apresentou o Paulo Guedes ao Bolsonaro, esse jogou a toalha. Escreveu, hora de desembarcar. Acabou. Um erro desta envergadura não se faz por acaso. O Leandro Ruschel, que também vem defendendo muitas coisas, mas cada vez mais cético, né, também escreveu muitas mensagens no tom de que, isso aí é um divisor de águas. Né? Isso aí é realmente alguma coisa que mostra que o presidente está acenando para outra turma, outra galera. O Gabriel Kanner, do Brasil 200, escreveu, uma coisa está clara, com a indicação de Cássio Nunes Marques ao STF, Bolsonaro abre mão de boa parte da sua base conservadora em troca da base do establishment, que controla o Brasil há décadas. E isso é um bom resumo, né? Esse é um bom resumo. Então, assim, é tudo isso muito triste e muito lamentável, né? E não parou por aí. O próprio empresário Otávio Facuri, né, o Faca,
que também é apoiador de longa data do Bolsonaro, escreveu um longo texto pedindo ali uma reposição do presidente, né, para reconsiderar a ideia e tudo, e foi em vão. A gente já sabe hoje. Né? Ele escreveu lá um longo trecho e falava: a indicação de um ministro do STF é binária e vitalícia, de sua inteira responsabilidade, presidente. E certamente significará que o Brasil todo terá que arcar com as consequências dela por anos e anos, após o senhor deixar o poder. Então esse é o ponto, né? Ah, o Supremo não ia aprovar uma indicação dele, tem alguns com essa narrativa. Vem cá, joga o pepino pro Supremo. O Supremo não vai aprovar alguém com notório saber jurídico e com reputação ilibada como o Ives Gandra Martins Filho? Sério? Alegando o que na sabatina? Então é óbvio que o presidente Bolsonaro tinha que fazer esse teste. É óbvio. Pegou muito mal. E tudo isso fica ainda pior quando a gente pensa no Trump. E lembra que o Trump, com as diferenças que ele tem em relação ao Bolsonaro, porque nos Estados Unidos é um comando bipartidário, né, do Senado, então ele tem o apoio dos republicanos. Tudo bem, é verdade, o nosso Senado é fragmentado, tudo isso é verdadeiro, tem a necessidade pragmática de governabilidade, tudo isso é verdadeiro. Mas o Trump tem lá o estilo fanfarrão dele e tudo mais, mas na hora que ele tem que mostrar para que veio, mostrar serviço, na hora que a porca torce o rabo, o que faz o Trump? Indicou o Gorsuch, indicou o Kavanaugh e indicou agora a Barrett, a Amy Coney Barrett. 3 excelentes indicações. Juízes sérios, conservadores. Então, tudo isso é muito diferente do Trump. Muito diferente do Trump. Então, é óbvio que isso chama atenção. É óbvio que isso causa ainda mais decepção, né? O Josias Teófilo, cineasta lá, que fez o filme do Olavo e tudo, postou uma foto, uma simples foto, com a Amy Barrett do lado do Cássio Nunes. Não precisa dizer mais nada, né? Não precisa dizer mais nada, não precisa de legenda, né? Quem nasce para lagartixa nunca chega a jacaré. Essa é a constatação preocupante. E aí vamos para a questão da reação, né? Alguém da esquerda ou do tal sistema está condenando a escolha? Está triste? Brasil 247, Diário Centro do Mundo, OAB com o seu Felipe Santa Cruz, petista, que escreveu: a Ordem dos Advogados do Brasil saúda a indicação do desembargador federal Cássio Nunes Marques para ocupar a vaga do ministro. O desembargador possui todos os pressupostos constitucionais e uma trajetória honrada e de reconhecida eficiência. Quem diz isso é o Felipe Santa Cruz. Desanima, né? É sempre aquele meu critério. Na dúvida, olha quem está aplaudindo e olha quem está reclamando. Quem está reclamando a gente está vendo. A base fiel de conservadores, de empresários que deram apoio para o presidente desde o início. E quem está aplaudindo? Essa patota toda. Gilmar Mendes, Tófolis, Ciro Nogueira. Não dá para ficar tranquilo. Não dá para dormir calmo quando essa patota está eufórica. O jornalista Guzzo escreveu: o nome que se anuncia como preferido de Bolsonaro para ocupar a vaga aberta do Supremo é uma calamidade perfeita. Só atende ao interesse pessoal dele mesmo, à ladroagem do Centrão, aos Tófolis, Gilmares, Lewandowskis e companhia, à esquerda em geral e aos inimigos da Lava Jato. Ele escreveu isso no Twitter e num texto na Gazeta do Povo ele reforçou a ideia, né, mostrando que quando ele indicou, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro como embaixador nos Estados Unidos, ele conseguiu, pela chiadeira, se arrepender antes do pecado. Ficou só na ideia. Mas dessa vez o pecado está consumado. E aí tem gente falando assim: não, é porque o Senado vai vetar na sabatina jogada de mestre xadrez 4D. Meus caros, acabou. Não é xadrez 4D. É o maior erro. É o maior erro de Bolsonaro até aqui. É o maior erro de Bolsonaro até aqui. E aí, para adicionar insulto à injúria, né? Na live dele, ele diminuiu a questão da lagosta, que não é o principal, é cortina de fumaça, é um espantalho, é para desviar a atenção do que interessa.
Mas mesmo em relação a isso, ele, qual o problema de comer lagosta, pô? Come quem pode. Come quem pode. É simples, presidente. Come quem pode com o seu dinheiro. Problema? Nenhum. Agora, quando é com o nosso dinheiro, aí sim, presidente. Aí tem muito problema. Sabe por quê? Porque sinaliza descaso com a coisa pública e expõe um abismo que vem separando cada vez mais quem paga de quem consome impostos em nosso país. O Brasil tem dono, os donos dos poderes. E essa turma está aí, inclusive, desafiando o próprio ministro Paulo Guedes, né? O seu posto Ipiranga. Não foi o Rodrigo Maia que falou, vai ver o filme A Queda, ministro? O senhor está desequilibrado? E quem foi que saiu em defesa dele em público? Ah, tem a questão da governabilidade, a gente entende, né? E o senhor Rodrigo Maia está tentando dar um golpe, assim como o Davi Alcolumbre, para quê? Para ter uma reeleição inconstitucional. Esses são os donos do poder. E aí o senhor presidente vai se curvar diante disso tudo? Então vai o quê? Virar um desses? E quem apostou em alguma coisa diferente? É só o Tarcísio entregar obra que basta para defender um governo? Está ficando muito desconfigurado o governo. E isso é muito importante de constatar com honestidade, porque a coisa está indo por um caminho que vai perder o apoio de todo mundo que presta. Esse é aquele momento, e isso também vale dizer, que todo mundo que me chamava, por exemplo, de vendido, né, passapano, jovem pano, finge que não está vendo esse tipo de mensagem, né? Vendo os vídeos, os textos, porque são muito críticos e muito duros ao presidente, por uma escolha muito infeliz. E o mesmo vale, como já vimos, né, para boa parte dessa base de apoio ao presidente. Gado, robô, como é que fica agora essa narrativa ridícula? Eu nunca vi tanto gado e robô revoltado desse jeito com o dono, né? Entre aspas. Claro que é tudo uma narrativa, a gente sabe, de quem torce contra o país e odeia o Bolsonaro de forma patológica. Se constatarmos que o Bolsonaro virou um Temer, isso não é motivo para virar histérico anti-bolsonarista que nem alguns aí, né? Agora, é óbvio que é uma decepção muito grande. É óbvio que é uma desilusão muito séria e grave. O presidente acerta e erra, tem boas intenções, ao que tudo indica, e algumas restrições, né? E uma análise séria e independente tem que levar em conta tudo isso. E as críticas, normalmente, de pessoas patrióticas, são construtivas. No caso dessa escolha particular para o STF, a decepção é enorme, justamente porque o estrago é muito duradouro e é o ponto no qual o presidente não podia errar. Quem votou em Bolsonaro tinha expectativas diferentes em relação a isso. Sem dúvida. Tinha. Então, a narrativa de quem acusava, né? Ah, vendidos, ah, gado, ah, robô. Bolsonaro fala alguma coisa, diz amém. Mito. Balela, né? Foi o próprio Joaquim Teixeira, no seu estilo humorístico, que resumiu bem. Estranho. 90% da milícia digital financiada pelo governo está detonando o bolso pela indicação do lagosteiro. Tela azul na CPI das fake news. E é exatamente isso. De um lado temos um Brasil sério, trabalhador, que paga impostos, que tem valores e que depositou muitas fichas sim no governo. Sabe que o Bolsonaro tem ali uma pegada diferente. Só que ele está sacrificando esse capital. De nada adianta pesquisa mostrar 40% de apoio e ele ficar flertando com populismo e tudo mais. A turma subiu o tom. Vejam o vídeo do Silas Malafaia. Num tom muito duro. E tá certo. Tá certo. Ah, pode ser que ele comece mostrando, quando virar mesmo ministro do Supremo, que ele não é esse monstro todo, que ele vai ser um cara bom. Pode ser, né? Pode ser. A esperança é a última que morre. Pode ser. Mas é muito difícil engolir que o Bolsonaro jogou xadrez 4D com essa escolha. É muito difícil. Durma com um barulho desses. Meus caros, muito obrigado pelo fundamental apoio e até a semana que vem. Um abraço a todos.